Fala, pangarés e pangaréas da corrida e da caminhada, vocês estão bem? Vamos falar mais uma vez de intensidade. O assunto é intensidade, mas variáveis da corrida. A gente falou no último vídeo de volume, né? O quanto do que você vai fazer. Hoje a gente vai falar de intensidade, o esforço daquilo, né? Qual a sobrecarga daquilo que você vai estar treinando, né? Intensidade. Então, mais uma vez, eu peguei o meu bom e velho caderninho com a minha letra linda, maravilhosa. Na corrida, a gente tem basicamente três maneiras de controlar a intensidade, tá bom? Então, variáveis, estamos falando do que hoje? Intensidade. Como que a gente controla a intensidade? Através da frequência cardíaca ou através da PSE, percepção subjetiva de esforço, ou percepção relativa de esforço. Tem gente que fala de percepção de esforço, tá bom? Ou através da velocidade, ok? Através da frequência cardíaca, você pode ir pelo percentual da frequência cardíaca ou pelos seus BPMs. Tanto faz, a melhor maneira que você gosta de aferir a sua frequência cardíaca. PSE, basicamente, leve, moderado, difícil, tá? Basicamente, tá? Eu sei que tem muito leve, tem muito difícil e não é nem essa nomenclatura, mas é só para elucidar. Porque o principal de hoje não é nem a nomenclatura correta aqui. E velocidade, você pode ir pelo pace, tá certo? Que é o que muita gente faz. Quantos minutos por quilômetro ou pela velocidade em quilômetros horários. Você só pode ir pelo pace ou por quilômetros horários. Isso dentro de velocidade. Então eu gosto de correr a 10 km por hora. O meu pace, eu prefiro ir por pace, 5 minutos por quilômetro, 6 minutos por quilômetro. Beleza? Tanto faz um desses dois, tanto faz um desses dois. E a percepção subjetiva de esforço, quem criou ela foi o Borg. Se você der um Google aí, escala de Borg, você vai ver que ela vai de 1 a 10. E aqui eu coloquei 3, tá bom? De 1 a 10. Então vamos falar um pouquinho das três. Quando a gente prescreve um treino pela frequência cardíaca, a gente está falando de uma intensidade relativa. Por que relativa? Porque se eu colocar a frequência cardíaca moderada para cada pessoa, né? Para mim, os meus 80% da frequência cardíaca vai ser 150 batimentos. Uma pessoa mais nova ou mais velha vai dar diferente. 80% para ela vai dar 145, 155, nunca vai dar igual. E a frequência cardíaca, ela tende, tá? A fazer com que todo mundo trabalhe numa intensidade igual para cada um. Não significa que cada um vai estar correndo na mesma velocidade. Perfeito? Eu, correndo em 80% da minha frequência cardíaca, eu vou estar, por exemplo, a 10 km por hora. Um iniciante a 80% da frequência cardíaca dele, talvez ele vai estar caminhando. Tá? Fazendo a 6, 5 km por hora. Um cara muito avançado, a 80% da frequência cardíaca dele, vai estar correndo a 13, 15 km por hora. Então a gente vê que pela frequência cardíaca, a variável é a velocidade, não a frequência. Mas, porém, a frequência ela respeita o indivíduo, cada um. Entendeu? Deu para captar a mensagem? Então é muito legal a frequência porque você consegue treinar desde alguém muito bem preparado até alguém iniciante. Ela funciona para todo mundo sem muita complicação. Ela respeita o indivíduo. Agora vamos lá no outro extremo. Vamos fazer o contrário. Ó. Pegar algo que agora... O fixo, a não variável vai ser a velocidade. Porém, ela não vai respeitar tanto o indivíduo agora, tá? Aqui, a gente tem o que a gente chama de intensidade absoluta. Por que absoluta? Porque eu estou pedindo para correr a 10 km por hora.
10 quilômetros são 10 quilômetros, é uma intensidade absoluta, ela não vai variar. 10 quilômetros para todo mundo, não importa se para você vai estar fácil e para o outro vai estar difícil. Por isso, absoluto. Se eu pedir a 6 quilômetros por hora, a 12 quilômetros por hora, é uma intensidade absoluta, tá certo? Ela não respeita tanto o indivíduo. Porém, uma boa planilha que você leve em consideração o indivíduo, você pode sim montar uma planilha por velocidade, pensando no condicionamento físico do seu atleta, e esse vai estar respeitando sim a individualidade dele, tá? Mas você vai fazer isso através da velocidade, não da frequência. Da frequência seria mais assertivo respeitar o indivíduo. Através da velocidade já um pouquinho menos. Não que não seja, mas um pouquinho menos. Perfeito? Então a velocidade, a gente trabalha uma intensidade absoluta e ela não respeita o indivíduo. E a percepção de esforço? A percepção de esforço, ela está ligada na frequência cardíaca. Porém, você não vai ficar olhando o seu frequencímetro, tá? E nem vai prestar atenção na velocidade. Você vai prestar atenção em como você está se sentindo. Qual nota você dá para a intensidade? Levemente ofegante, ofegante, muito ofegante? Está sentindo a musculatura queimar um pouquinho? Entendeu? E aí você vai mensurando isso, se isso está leve, moderado ou difícil. Né? Dentro da escala de Borg, vai de 1 a 10. 10 é o mais difícil de todos e 1 é o mais leve de todos. Só para vocês entenderem. Então, para eu, Thiago, na minha percepção de esforço, moderado, eu vou estar ali correndo em 9, 10 por hora. Na minha percepção de esforço. Quando eu olho a minha velocidade, eu vou estar em 8, 9. Amanhã, se eu for correr, eu vou estar na minha percepção de esforço moderado, pode ser que eu esteja correndo a 8. Porque nós, seres humanos, não somos robôs, nós acordamos diferentes a cada dia. Com mais condicionamento, menos condicionamento, nos alimentamos mais, melhor, pior, nos hidratamos melhor, pior. Então, quando a gente vai pela percepção de esforço, a frequência cardíaca ela pode variar muito em cada treino. Eu posso montar um treino para você assim, 30 minutos em zona moderada. Ou seja, respiração ofegante sem estar muito ofegante nem levemente ofegante, tá bom? 30 minutos em uma zona moderada. Hoje você pode ficar em 80% da frequência cardíaca. Semana que vem o mesmo treino pode estar em 85, pode estar em 75. E consequentemente a velocidade também vai ser uma variável. Você correndo na sua zona moderada, hoje pode dar 9 km por hora, semana que vem 8,5, entendeu? Então, cada controle de intensidade tem um lado bom e tem um lado que ele não favorece. Então a percepção de esforço, qual é o ponto negativo dela? Se você trabalha com uma pessoa que não tem muita vivência esportiva, ela não tem uma boa percepção de esforço. Para ela já está no difícil, não está aguentando mais, mas ela consegue estar conversando o tempo inteiro durante o treino. Você já reparou isso? Ou seja, essa pessoa tem uma percepção do esforço muito errada, muito errada. Então não é o momento de passar treino de percepção de esforço para essa pessoa. Ao mesmo tempo que tem pessoas que não têm um bom trabalho de percepção de esforço e exagera. Para ela está no moderado, mas ela está extremamente ofegante e não aguentando mais. Então tem que também tomar muito cuidado, embora a percepção de esforço respeite muito o indivíduo, assim como a frequência cardíaca, a percepção de esforço ela é bem subjetiva. A pessoa bem treinada e que tem uma noção, ok. Às vezes uma pessoa destreinada não seria legal, tá bom? Varia muito de caso para caso. Mas uma pessoa destreinada já não seria legal, por conta de não saber aonde ela vai estar. Já na frequência, ela olha lá o 80% ou 180 ou 160 batimentos dela, ela trava ali e vai embora. Aí você orienta ela, se estiver muito difícil, muito fácil, pode subir um pouquinho mais ou descer um pouquinho mais a frequência. Ela tem aonde mensurar. Na velocidade também ela tem aonde mensurar. Por mais que você possa ter passado um treino para ela de 10 km por hora e aquilo for muito difícil, ela vai correr em 8 e vai te dar o feedback. Ó, para mim, o moderado não é 10, é 8. Aí você já ajusta para o próximo treino.
Entendeu? Então, isso, pessoal, eu poderia ficar aqui falando, passar, por exemplo, 3 aulas de 3 horas falando de variáveis do treinamento, só de intensidade, só de frequência cardíaca. Eu podia estar falando 3 horas para vocês. A intenção desses vídeos aqui é dar uma explanada, uma breve esclarecida, tá bom? Então, muitos treinos da minha assessoria vão por percepção de esforço. Porém, nós aplicamos testes e nesse teste, para cada percepção de esforço, tem lá uma velocidade que a pessoa deve correr e uma frequência que ela tem que manter. Então, na minha assessoria, a gente trabalha com os 3, não com um só. Entendeu? E aí, de acordo com cada atleta, cada objetivo, você vê o que fica melhor. Porque cada maneira de controlar o treino pela velocidade, pela intensidade, ela pode ser tanto pelo objetivo da pessoa, como interpessoal. Tem gente que, independentemente do objetivo dela, eu jamais passaria um treino por percepção de esforço, porque eu sei que ela não consegue ter uma autoanálise desse esforço dela. E aí vai estar treinando numa zona que eu não estou querendo que ela treine, numa zona de intensidade. Tá bom? Da mesma maneira que tem gente que eu jamais passaria por velocidade ou frequência cardíaca. Aí é interpessoal, é de pessoa para pessoa. Porém, volto a dizer, teoricamente, se a pessoa tem um objetivo, eu quero correr 10 km abaixo de 50 minutos. Ela está me dando uma intensidade absoluta. O que é o absoluto? Velocidade, cara. Vai ser por pace ou por quilômetro. Tá bom? Ah, professor, eu quero correr 10 km, mas eu quero correr bem, quero terminar legal a prova. Posso pensar em passar por frequência ou por percepção de esforço. Beleza? Deu para dar uma clareada aí? Fiquem atentos aí que tem mais vídeo, hein? Qualquer dúvida aí, vai perguntando embaixo também que eu faço mais vídeo respondendo vocês. Beleza, seus pangaré? Abraço para todo mundo, bons treinos aí de corrida, de caminhada, seja o que for. Muita saúde sempre.